Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. O tema da live de hoje é um tema muito pedido, especialmente os pequenos meios de hospedagem. Né? Quando eu falo pequenos meios de hospedagem, eu me refiro a anfitriões, a donos de pousadas pequenas, a donos de hotéis pequenos, pessoas que ainda estão, né, digamos, naquela luta, às vezes para crescer, ou porque começou agora. Então, o tema da live de hoje é o seguinte: o único e real motivo por que a Booking é melhor do que o Airbnb. Por que eu, Lagreca, acho a Booking.com muito melhor do que o Airbnb? Então, eu vou explicar para você, você que às vezes é um anfitrião que só está trabalhando com o Airbnb e muitas vezes não está satisfeito com o volume de reservas que você vem tendo por mês, ou seja, as diárias não estão ocupando todos os seus dias, você está com diversos dias ociosos e a gente fica, e agora? É um movimento que está ruim? Não, às vezes não é um movimento que está ruim, talvez a demanda pela plataforma não esteja o suficiente para alimentar toda a região, né? Para que distribua bem entre todas as hospedagens. Então, existem outros canais e dentro deles, vocês sabem que a Booking.com é o maior canal de vendas online, né? O maior portal de reservas online do mundo. Para vocês que não sabem, né? Ela é a maior, né? A maior plataforma online. Foi o terceiro aplicativo mais baixado em 2021. E para você que não sabe, a plataforma da Booking, ela tem umas parcerias muito estratégicas que são muito interessantes para a gente, conforme eu vou dizer para vocês. Então, a live de hoje é para você, né, que eu quero destrinchar tudo o que eu sei sobre a Booking, não porque eu sou um ex-funcionário, não porque eu sou um ex-gerente da empresa, mas porque eu tenho total admiração pela empresa, pela tecnologia, pela facilidade, pelo design. Depois que você aprende a mexer na Booking, você não quer mexer em outra plataforma, porque ela é boa, porque ela é uma plataforma parametrizável, é uma plataforma que te oferece mais condições de você conseguir triplicar reservas, porque você consegue criar mais estratégias. Não que o Airbnb eu não possa criar estratégias, claro que eu posso, só que no Airbnb eu tenho uma certa limitação, e isso é algo que seduz muitas pessoas no começo. Só que depois de um tempo, você começa a ganhar experiência e faz, cara, eu quero mais. Eu quero mais reservas, eu quero mais exposição, eu quero estar em mais vitrines. Aí você começa a querer crescer, só que muitas vezes a gente tem medo. Porque plataformas como a Booking, que são plataformas mais completas, mais parametrizáveis, muitas vezes freiam de que eu coloque meu anúncio lá, porque eu tenho medo. Então eu quero trazer nessa live de hoje, e obviamente queria iniciar a live pedindo para vocês um like aqui nesses vídeos aqui. Vocês estão me assistindo no Instagram, se o tema foi bom, se eu selecionei o tema certo, desce o dedinho para mim aqui no coração, por favor, por gentileza, desce o dedinho aqui no coração. E você que me assiste no YouTube, deixa o seu like, tá? Não esquece. Beleza? Então, vamos falar. Hoje é para mim uma live muito confortável de falar. Esse assunto para mim é muito confortável de falar. Porque, cara, desde que eu entrei no mundo de hospedagens, desde que eu entrei na Booking em 2017, que eu respiro isso. De 2017 até agora, né, até o dia 25 de julho, né, lembrando que amanhã é meu aniversário, quem quiser amanhã me dar presente, fica à vontade, viu? Depois eu vou deixar meu endereço aí, me manda um direct, amanhã é meu aniversário, então não esquece não, tá? Então, até agora, no dia 25 de julho, o que eu mais faço é estudar elas. É estudar a Booking, desde que eu trabalho na Booking, estudo na Booking, porque na época eu era funcionário da empresa, então eu estudava muito a empresa, porque eu queria subir no cargo, eu queria subir na empresa. Né? Eu era gerente da empresa, eu queria me tornar crescendo, eu queria ser o gerente da região, eu queria ser o gerente nacional, quiçá América Latina, eu queria criar uma carreira dentro da empresa. Então, por conta disso, eu estudei muito sobre a empresa, sobre os pontos bons, pontos positivos, pontos fortes, a tecnologia. Eu comecei a me inteirar mais sobre aquele assunto, sem nem ter a mínima pretensão desse projeto que vocês veem aqui hoje. Não tinha a mínima pretensão sobre isso. Eu não tinha a mínima pretensão. Eu estudava porque eu queria crescer. Então, aquilo eu vi que hoje me deu uma bagagem muito grande, muito sólida, para que eu fale. E hoje não tem ninguém hoje nessa internet que pode falar melhor dessa plataforma do que eu. Esse cara não existe. Essa pessoa, esse homem, essa mulher, ele não existe. Então, você hoje que está na dúvida, né, você que hoje está insatisfeito com a sua ocupação, você que quer triplicar reservas, que o grande ponto aqui não é falar sobre Booking ou falar sobre Airbnb. Booking e Airbnb, eles só são um meio, eles não são um fim. Isso que eu quero deixar muito claro. Por quê? Porque muitas pessoas estão mais preocupadas em saber mexer no Airbnb e na Booking do que aprender as estratégias por trás
que vão te fazer triplicar reservas, que vão te fazer ter um salário acima dos 10 mil. Por quê? Porque as pessoas querem aquele caminho mais curto, aquele atalho. Tipo assim, qual botão eu aperto? Diz logo aí o botão. Mas não é só o botão, porque o segmento de hospedagem, ele é um segmento muito dinâmico. Ele não é um segmento estático. Você, tipo assim, não é você colocar um preço e achar que aquilo vai vender de janeiro a dezembro pelo aquele preço, ou vai vender o mês todo pelo aquele preço. Não é. Então, existe a gente tem que estar fazendo ajustes de acordo com os períodos. Às vezes eu mexo na política, às vezes eu posso mexer nas minhas fotos, às vezes eu mexo no meu preço. Então, existem vários fatores que eu quero trazer aqui para você, exatamente essa diferença. Que em uma plataforma, às vezes, a gente consegue parametrizar muito mais do que a outra, beleza? Então, muitas dúvidas dos anfitriões iniciantes, né? Ah, devo anunciar em uma ou devo anunciar nas duas? Os anfitriões têm essas dúvidas. Por quê? Ah, porque vai causar um overbooking, né? Eu posso vender simultaneamente nas duas plataformas, aquilo vai me prejudicar. A pessoa já fica um pouco assustada, sabe que tem uma multa, né? O Airbnb cobra alguns dólares se você cancelar, a Booking, né, cobra comissão, cobra taxa de realocamento. Então aí a gente já fica, pô, e agora, né? As pessoas têm essa dúvida. A maioria dos anfitriões que ingressam, eles acham mais fácil mexer no Airbnb, porque o Airbnb ele foi uma plataforma desenhada para aluguel de temporada. A Booking foi uma plataforma criada para hotéis e pousadas. A Booking foi criada em 96. Então, ou seja, de 96 para cá não existia, naquela época não existia aluguel de temporada. O que existia era hotéis e pousadas. Então, a plataforma ela foi desenhada no estilo de hotéis e pousadas, que é um estilo mais parametrizável. Que, a meu ver, sendo bem sincero para você, eu não consigo ver uma distinção muito grande entre aluguel de temporada e hotelaria. Em um hotel, uma pousada, eu não consigo ver essa diferença. Ah, meu aluguel de temporada, não, eu trabalho com hotelaria. Não, os dois para mim são hotelaria. Os dois segmentos para mim são hotelaria. Por quê? Porque, cara, cada vez mais você fica em casas de temporada, você fica em flats, que tem um serviço melhor do que muito hotel por aí. Tem anfitrião que é caprichoso, que é detalhista. Então, hoje eu não vejo mais essa diferença. Então, muitas vezes, você está concorrendo, né? Eu fiz uma live recente agora com o Thiago aqui, a gente debateu sobre isso, sobre a parte de posicionamento. Dependendo do seu estilo de viagem, você vai escolher o seu estilo de acomodação. Se eu estou sozinho com a minha mulher, eu posso ir com uma pousada de charme. Mas se eu estou com os meus filhos, são duas crianças de 7 meses e de 3 anos, putz, eu vou preferir talvez uma casa temporada, ou talvez um resort. Entende? Então, tudo depende do momento. Eu sou consumidor de tudo. Existe, só consumidor de hotel, só consumidor de pousada. Não, depende do momento, depende da experiência, depende da forma que você se mostra. Então, isso são pontos importantes. Outro detalhe também. Muitos de vocês têm dúvida, os anfitriões, como funciona a forma de pagamento da Booking, como funciona a forma de pagamento do Airbnb, e as reservas lá, Greca, como é que é esse negócio de reserva, como é que cobra, não cobra, e cancelamento? Booking pode cancelar? Booking não pode cancelar? Como é que é isso? Então, esses são pontos que eu quero trazer na live de hoje, eu quero deixar algo mais claro, porque assim, grave o que eu estou lhe dizendo, o anfitrião que sabe trabalhar com a Booking.com, ele começa a nadar no Oceano Azul. Ele começa a nadar no Oceano Azul. Sabe por quê? Porque a maioria dos anfitriões, acredite, eu vou tirar pelos meus alunos, pela média dos meus alunos. A maioria deles tem medo de trabalhar na Booking. Começaram com medo, hoje já trabalham. Depois que entraram no curso, que aprenderam as aulas, né? Onde eu explico tudo passo a passo, eu tiro dúvida, e suporte. Eu estou muito próximo dos alunos. Né? Outro ponto que agora eu quero levantar em relação a hoteleiros e donos de pousada. Vocês sabem que na Booking tem muito desconto que soma com o outro, né? É celular que soma com Gênios, que soma com não sei o quê, paga um pouco mais de comissão para ter mais visibilidade, que é o parceiro preferencial. Aquilo ali dá um nó na cabeça das pessoas, né? O que é que soma com o quê? Aí as pessoas, assim, eu sei que tem muita gente que não tem afinidade com números, que isso é um dos grandes problemas também que eu já comentei na live. Muitas vezes o teu problema de venda não é que você não sabe vender, é porque existe um problema de gestão anterior. Existe um problema de gestão, de organização, de financeiro, existe um problema de gestão anterior. Então, o que é que acontece? As pessoas costumam se enrolar um pouco com números. As pessoas somam percentuais. É 10% de celular, 10% de Gênios, então é 20%. Não, cara. Percentuais não se somam. Percentuais se acumulam, tá? Outro ponto, como é que eu configuro essa promoção? Como é que eu faço aquilo? Porque na Booking existem vários caminhos que dão no mesmo resultado. Por exemplo, você pode criar uma promoção de compra antecipada
para quem comprar com antecedência de 15, 20, 30, 45, 60 dias, você pode criar uma promoção, mas essa mesma promoção pode ser criada como tarifa. Isso é um assunto um pouco mais denso, tá? Isso é um assunto para quem já está mais atento. Eu não vou entrar nessa especificidade, porque esses assuntos mais técnicos, mais densos, eu preciso de mais tempo para explicar, eu preciso abrir tela, eu preciso tirar dúvida. Então, esses assuntos mais técnicos, mais profundos, eu deixo para o conteúdo pago. Tá? Então, aqui agora eu vou trazer uma noção para você entender qual que é a diferença, o que é que opta, por que uma é boa, por que outra não é. Por que eu gosto tanto da Booking? Não por ser ex-funcionário, mas porque eu gosto mesmo, porque eu conheço os bastidores da coisa. Então, a parada, porra, a plataforma é top da galáxia. Pode ir sem medo. Agora você tem que saber mexer. Então, vamos lá. Outro ponto também que muita gente fala, né? Hotéis e pousadas, né? E alguns anfitriões eu começo a perceber, essas plataformas, quando me vendem por um preço muito baixo. Às vezes as plataformas me vendem com um preço muito baixo. Só que aí você começa a entender que o preço baixo, muitas vezes, é por um problema anterior. Mais uma vez eu volto no problema de gestão. O preço baixo pode ser, sabe o quê? Pode ser que você não conhece o custo do seu imóvel dormir uma noite fechado. Como você não conhece o custo do imóvel dormir uma noite fechado, se eu sou um anfitrião, ou o custo do quarto dormir vazio, se eu sou hotel, se eu sou pousada, se eu não conheço esse custo, eu não sei precificar. Por quê? Porque o custo do quarto vazio, o custo do imóvel dormir uma noite fechada, porque isso tem um custo. Não pense que não tem custo, não, porque tem custo, existe um custo. Isso é a base da precificação. Quando eu sei esse valor, aí eu posso adicionar as taxas de vendas. Porque eu tenho canais diretos, né? Ou seja, meu Instagram, meu WhatsApp, meu site, meu Facebook, são meus canais de venda direta. E eu tenho os canais de vendas indiretos, que é o Airbnb, que é a Booking. Então a precificação passa por aí. Então tem muita gente que pensa assim, plataforma só vende por um preço mais barato. Eu concordo em parte. Eu não discordo totalmente da afirmação, eu não discordo, mas eu não concordo 100%. Por que eu não discordo da afirmação? Porque, pensa comigo, é muito mais fácil eu vender uma diária de R$150, de R$200, do que eu vender uma diária de 600, 700, 800. O público é menor. Pessoas que têm um poder aquisitivo de comprar uma diária de 800, de 1.000, é muito menor do que um público que tem condições de pagar uma diária de 150, 200, 250. Esse público é muito maior. Então, é muito mais fácil para mim, para a plataforma, vender mais barato. Por quê? Porque, no fundo, a plataforma, ela não conhece os teus números reais. Ela não conhece os teus custos. Então, na cabeça dela, ela fala assim, eu quero vender. E para eu vender, eu preciso ter sempre o menor preço. Por isso que existem essas promoções, por isso que existem essas ações de vendas, porque são elas que fazem. Isso na verdade, são considerados produtos. Cada promoção que você executa, aquilo é um produto. Aquilo é um produto. Então, a promoção de compra antecipada é um produto. O Gênios é um produto. A tarifa de celular é um produto. Tudo isso são produtos. A combinação de produtos vai deixar você mais visível e, obviamente, vai fazer você vender mais. Mas se você não tiver cuidado, você vai vender por um preço baixo. Mas a culpa não é da plataforma. Por quê? E aí onde eu quero chegar. Por quê? Porque a plataforma, na minha visão, ela existe em vários pontos bons. Eu estou querendo trazer isso aqui porque tem muita gente que está chegando no meu perfil agora que não conhece muito bem, que às vezes entrou no segmento por intuição, entrou no segmento porque um amigo indicou, mas a pessoa às vezes, cara, eu estou meio perdido e tal. Então, eu estou fazendo essa introdução antes de eu fazer o confronto, tá? Então, preste atenção comigo. Existem vários pontos, né? Existem vários pontos que as plataformas são muito boas. Existe um ponto muito bom, existem vários pontos positivos, mas, a meu ver, também existem alguns pontos que são negativos. Por quê? Porque a plataforma ela te vicia a vender do jeito mais fácil, mais rápido. Isso é indiscutível. Por isso que eu sempre digo que dentro do método hospedagem lucrativa, eu tenho que trazer todo o conceito. Para quem eu vou vender, como eu vou vender, as estratégias e depois das plataformas. Isso é o que eu abordo de forma geral dentro de uma metodologia. Porque eu não posso ter uma metodologia de venda canalizada exclusivamente assim, eu vivo de Airbnb. Cara, dá para viver só de Airbnb? Dá, mas não é toda a região. Não é toda. Pô, se eu estou em São Paulo, dá para viver só de Airbnb? Dá. Pô, tá em São Paulo. Se eu estou no Rio de Janeiro, dá para viver só de Airbnb? Dá, é mais fácil. Agora, quando está numa cidade pequena, que não dá para viver só de Airbnb. O Airbnb tem demanda? Tem. Mas eu tenho que fazer o complemento. Por isso que eu digo que a minha estratégia é a estratégia mais robusta e mais completa do mercado. Por isso que eu sempre digo, eu não tenho concorrente. Porque ninguém tem um produto que eu tenho. Ninguém ensina o que eu ensino. Então, por isso que, mais uma vez, eu digo, quanto mais preparado vocês forem, quanto melhores vocês entenderem quem é o público que vocês querem, preparação e criação de estratégia de vendas, não tem concorrente. Essa é a frase. Não tem concorrente. Beleza? Então, vamos lá. Por que eu gosto tanto de plataforma? Para a gente destrinchar isso. O primeiro ponto é que as plataformas, elas me trazem muita visibilidade.
elas me mostram para o mundo inteiro. Então, você sabe que quando você está numa plataforma, você tem um alcance mundial. Tem hóspedes europeus, se na minha região tiver hóspedes europeus, eu tenho hóspedes americanos, eu tenho hóspedes da Oceania, da Austrália, dali, da Ásia, eu tenho hóspedes do mundo inteiro. Então, a minha visibilidade é muito grande, coisa que se eu fizesse o marketing sozinho, através de anúncios, eu não teria esse impacto todo. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto, a gente não paga para trabalhar com Booking, a gente não paga para trabalhar, né, com Airbnb, a gente não paga por isso, a gente não paga. Então, assim, por isso que elas nos viciam errado, digamos assim, porque tudo ela que faz. Só que aí o que acontece é quando eu quero viver da minha hospedagem, é quando eu quero triplicar reservas, quando eu quero ter um salário acima de 10 mil, eu tenho que ter um conhecimento que muitas vezes as pessoas não têm. Esse é o grande ponto. Eu preciso ter um conhecimento que as pessoas talvez não estejam acompanhando. Por isso que eu digo, vender por plataforma é o jeito mais fácil e mais rápido, mas não paralise nela se você quiser mais. Se você tiver suficiente, beleza, esqueça o que eu estou falando, mas se você quiser mais, não paralise só nelas, beleza? Então, diárias, você pode trabalhar com ela gratuitamente, você não paga nada, trabalha a partir de um quarto, existe suporte, né, 24 horas por dia, 7 dias da semana, isso é muito bom, também ambas as plataformas oferecem, tradução para mais de 40 idiomas, isso também é excelente, principalmente quem está na região, por exemplo, recebo muitos europeus, né, franceses, alemães, holandeses, eu recebo muito europeu, então, pô, a própria página lá da Booking, ela já vai traduzindo, a do Airbnb também traduz, então ambas as plataformas traduzem. Não existe tempo mínimo de contrato, então eu posso colocar o meu imóvel e posso sair o tempo que eu quiser. A única coisa que você tem que prestar atenção é que se você tiver reservas futuras, você tem que honrar. Então, se você não sabe, né, até quando o seu imóvel vai ficar disponível, putz, talvez não é o cenário ideal, mas também não coloque muita disponibilidade, para depois você não quiser mais trabalhar com isso e você está cheio de reservas futuras. Isso vai te gerar custo. Tá? Então fica ligado nisso. Ambas as plataformas têm análises, né? Ou seja, tem relatórios profissionais de conversão, de visibilidade, ou seja, eu sei quantas vezes eu apareci, quantas pessoas clicaram, quanto daquilo virou taxa de conversão, quanto que eu faturei, todas elas têm isso também, né? Obviamente que só quem tem isso é quem é anfitrião que optou pelo preço simplificado, tá? Então quem opta pelo preço simplificado tem esses relatórios. Você tem autonomia para colocar o preço que você quer, a hora que você quer, fechar. Vendi por fora. Vai lá e fecha a disponibilidade. Aluguei por fora, aluguei para um parente, aluguei para um amigo. Eu vou lá e fecho, não tenho que pagar comissão. Isso é muito bom, isso é autonomia. Né? Por isso que eu digo que as plataformas, na minha visão, são dos poucos modelos de negócio que são atraentes. Porque eu me lembro que quando eu trabalhei na Booking, quando eu fui gerente da Booking, logo quando eu entrei na empresa, eu fiz a parte de prospecção. Eu trazia hotéis e pousadas para a plataforma, porque a plataforma estava num período de crescimento. Né? Ela queria aumentar o número de parceiros, que eu sempre digo para vocês, existe um termo mais técnico, chama-se stakeholders. Eu preciso trazer mais parceiros, mais hotéis, mais pousadas, para aumentar o meu portfólio, para que eu ofereça, né, tenha mais opções para os clientes finais. E eu me lembro que tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, eu utilizava isso como pitch de venda. Isso aqui era um pitch. Eu ligava para o cara e dizia para o cara assim, cara, tu vai trabalhar, putz, é tudo gratuito, né? Tu trabalha com quarto, tu vai ter suporte, tudo isso que eu estou falando para vocês, isso fazia parte de um script de venda. Isso aqui fazia parte, não era um script de venda, era um script de convencimento, né, para reconhecer a parceria, né, as vantagens de trabalhar, né, na parceria. Então, esse é o ponto da autonomia. Eu dizia para os caras, cara, tu bota o preço que tu quer, vende o dia que tu quiser. Se só quiser vender de segunda a quinta, tu vende. Não vende final de semana porque você quer usar. Não, eu só quero vender final de semana porque dia de semana eu uso. Então, essa autonomia, ela é muito boa. Por isso que eu digo que a parceria, ela é muito boa. Eu não consigo enxergar pontos negativos. Eu, sendo bem sincero, eu não enxergo pontos negativos, porque olha aí os mais diversos segmentos que a gente tem. Quantos tem esse tipo de parceria? Quantos tem? São poucos os segmentos, né, que tem essa oportunidade de ter uma parceria desse tipo. Outro detalhe também, quanto melhor você trabalha, né, com as plataformas, seja Booking, seja Airbnb, quando você trabalha dentro do método que eu falo, né, dentro dos 9 pilares que existem, quando você atua muito bem neles, você começa o quê? A ir para as primeiras páginas e para as primeiras posições. E aquilo traz o quê? Um excesso de visibilidade. Quanto mais você vende nas plataformas, você fica numa visibilidade maior. Enquanto mais visível você é,
aquilo transborda para os seus canais diretos. A gente vai falar isso em mais detalhes na semana Triplica Suas Reservas, tá? Então, na semana Triplica Suas Reservas, eu vou trazer mais detalhes sobre isso. Como funciona o efeito vitrine. Como eu consigo ter reservas diretas, aproveitando a Booking e o Airbnb por um custo zero. Ou seja, eu vendo muito bem por eles me jogam nas primeiras posições e aquilo sobra para o meu Instagram. Ou seja, uma forma que eu tenho de aumentar minha receita, de solidificar minha presença. É tudo um contexto, uma conexão. E, obviamente, para a gente passar esse ponto e começar o embate, né, trazer ponto a ponto das plataformas, obviamente você corre risco zero. Né? Por isso que eu digo que isso é o que vicia as pessoas errado. Porque você só paga a comissão se a reserva acontecer. Se a reserva não acontecer, o custo é zero. Aí as pessoas ficam mal acostumadas, que no momento que não tem reservas pelas plataformas, aí a pessoa tem que fazer o quê? Tem que aprender a vender. Eu tenho que aprender a vender no Instagram, tenho que aprender a anunciar, para que anunciar, que tipo de conteúdo anunciar. Aí é onde a bola trava, é onde o negócio, cara, a pessoa fica assim. Mas não precisa ser assim. Se você entendeu que existe uma importância pós-plataforma, eu ensino todo o contexto. Mas, obviamente, você vai escolher até qual território você quer chegar. Não, eu quero ficar só em plataforma lá, que eu triplico reservas. Triplica, se tiver demanda na região, triplica. Agora, pô, não tem demanda, como é que eu faço? Putz, eu dou todo o passo a passo, todo o caminho, eu te explico como é que funciona. Não é difícil, existe um passo a passo para isso, beleza? Então, vamos lá, turma, vamos começar o conteúdo. Papel e caneta na mão, né? Fizemos aí as introduções, espero que todos tenham entendido aí, né? Papel e caneta na mão, por favor, todos aí com papel e caneta na mão. Minhas lives não são a Netflix, né? Não é conteúdo de entretenimento, isso aqui é uma aula estratégica para que você esteja mais próximo de triplicar suas reservas, para que você esteja mais próximo de viver da sua hospedagem, para que você esteja mais próximo de ter o salário dos 10 mil reais, que é o que a maioria dos anfitriões, dos donos de hospedagem almejam. E por que eu sei disso? Porque eu pesquiso, porque eu pergunto. Eu não digo para vocês, conheçam as pessoas que vocês atendem, eu conheço vocês. E a grande maioria fala assim, Lagra, que eu queria viver da minha hospedagem, eu queria ter acima de 10 mil. Putz, tô trazendo para você o caminho. Galera do Instagram, é só o dedinho no coração aqui, por favor, para saber que vocês estão me acompanhando aí. O pessoal do YouTube aqui já me deu sinal de fumaça aqui. Turma, primeiro ponto, né, que a gente tem que entender em relação a Airbnb Booking. Primeiro ponto eu podia trazer para vocês em relação às reservas, tá? Em relação às reservas. Qual que é a diferença de um para o outro? No Airbnb, a grosso modo, você escolhe quem você quer hospedar. Na Booking, você não escolhe. Na Booking, se você tem preço e você tem disponibilidade, reserva entrou, tá feita. Não tem que escolher. No Airbnb, não. Você escolhe, vou optar para a pessoa me pedir uma consulta, fazer um pedido de reserva, mas você também tem a reserva instantânea. Então, essa é a grande diferença. E isso vai diretamente em encontro com o que eu penso. Por quê? Porque quando eu entro num negócio, eu entro num negócio preparado. Eu não entro para escolher hóspede. Eu entro preparado. Eu já desenho quem eu quero, quais são os meus diferenciais, como eu vou me posicionar, né? Como eu vou preparar minha hospedagem para tirar minhas fotos, para me posicionar, e eu estou pronto. Eu estou pronto. Se eu tenho um anúncio, eu estou pronto. Eu não quero estar escolhendo se eu quero Maria, João, José, fulano, Beltrano. Pouco importa. Eu já desenhei quem eu quero, já coloquei o preço que eu acho justo, pelo que eu entrego, pelos benefícios que eu ofereço. Então, quem entrar, entrou. Então, essa é uma grande diferença. Por quê? Por que as pessoas não gostam de Booking? Porque as pessoas gostam... Deixa eu escolher para ver quem é. Quando você está nesse estágio, é um estágio muito infantil ainda, para quem é gestor. Você começa aquela, eu quero escolher, mas está tudo bem, não existe certo e errado, é só um estágio, é só uma constatação. Não estou dizendo que você está trabalhando certo ou errado, cada um sabe o sapato que veste, né? Cada um sabe onde aperta. Então, isso é um estágio muito embrionário. Por quê? Porque, cara, pensa, as plataformas, elas têm o maior trabalho de colocar os hóspedes para dentro. Então, o que é que ela quer do parceiro? Tipo assim, receba, não fique escolhendo, receba, deixa a reserva entrar. Aí você fica ali trocando mensagenzinha, querendo ou não. Então, isso não é positivo para a plataforma. Isso é sinal de que você não está jogando a favor dos algoritmos da plataforma. Você está jogando contra. Eu tenho o maior trabalho de jogar as pessoas para dentro e tu não quer estar escolhendo? É tipo assim, eu tenho uma bilheteria de uma festa, mas peraí, você não vai entrar não, porque você não está com a roupa apropriada. Você vai entrar, você vai entrar. Isso não existe. Isso não existe. Então, existe uma preparação. É isso que faz a diferença entre quem vende e quem não vende. Quem fica de mimimi e quem quer vender. Porque quando você fica de muito mimimi, é porque você tem muito apego pelo seu imóvel. E aí existem algumas situações para diminuir esse apego, que não é o tema da live. Mas eu compartilho sempre estratégias de, cara, não tem apego, se prepara. Então existem estratégias para isso, para que você se desapegue e transforme o seu negócio num negócio rentável. Não estou falando que um negócio rentável é o que vai destruir teu imóvel. Não estou falando isso. Estou dizendo que transformar um negócio rentável.
preparado, beleza? Segundo ponto, formas de pagamento. A Airbnb, ele trabalha exclusivamente com cartão de crédito. Então, se o hóspede tiver cartão de crédito, ele faz reserva. Se ele não tiver cartão de crédito, ele não faz a reserva. Ponto. Beleza? Agora, se você for malandrão e dizer para mim assim, não, pô, mas quando o cara me manda mensagem, eu faço por fora. Aí eu acabei de dizer, né? Ô, malandrão. Não, tô falando do caminho certo, tá? Tô falando da malandragem, tô falando do caminho certo. Se o hóspede só tiver cartão de crédito e você não sugerir a ele, ou ele não sugerir uma troca de mensagens por fora, você não tem como receber essa reserva. Porque troca de mensagens por fora é errado. Isso é errado. Se você conheceu a pessoa pela plataforma, tem que terminar ali. Isso aí é integridade, honestidade. Papo reto. Isso é papo reto. Ah, mas o cara me sugeriu pra gente ir pro Instagram, pro WhatsApp, pra gente conversar. Conversar o quê, meu irmão? Tem que conversar. Conversar aqui, ó. Vamos resolver o problema aqui. A gente não está se relacionando comercialmente. Quem foi que me apresentou você? Não foi a plataforma? Por que a gente vai conversar no WhatsApp? Isso não existe. Então, o primeiro ponto é que quando você trabalha com o Airbnb e o Airbnb só aceita cartão, você tem uma pequena fatia da demanda. Uma pequena fatia. A Booking também tem cartão de crédito. Ambas trabalham recebendo. Ambas, né? Obviamente que a Booking só recebe o dinheiro de hospedagens que tenham no máximo 10 quartos e não aceitam cartões. Abaixo disso, a Booking recebe. Se você tiver mais de 10 quartos, você não está contemplado para isso. Beleza? Então, dentro de tudo isso, o que acontece? Ambas aceitam cartão, tá certo? Qual que é a primeira diferença? Airbnb parcela. Booking não parcela. Então, o hóspede que vai reservar pelo Airbnb, ele tem a chance de parcelar a hospedagem. Na Booking, não. Opa, comprou, vencimento, já era. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto em relação a pagamentos é que na parte de pagamentos, eu consigo, na Booking, eu consigo coletar o pagamento. Eu digo assim, Booking, eu não quero que você colete o pagamento. Quem coleta o pagamento sou eu. E aí eu vou lá e coleto o pagamento. Qual é o lado positivo? Eu estou abrindo o meu funil de venda. Então, ou seja, antes eu só aceitava cartão. A minha fatia era essa. Agora eu aceito dinheiro. Aí a minha fatia já está maior. Agora eu aceito Pix. Estou maior. Agora eu aceito boleto. Agora eu aceito débito. Agora eu aceito metade no Pix e metade no cartão. Opa! Ou seja, quanto maior são as formas de pagamento, você abre a boca do funil. Mas eu não vou trabalhar, eu não vou entrar em relação a estratégias, tá? Eu quero me ater exclusivamente às diferenças da plataforma. Porque quando eu começo a falar, a cabeça vai assim. Aí eu tenho que estar filtrando o que eu estou falando, porque senão, ó, já vou com meia hora de live aí. Vamos indo, vamos indo. Então, o primeiro ponto é esse, o pagamento. Tá? Então, na Booking, você tem a opção de você coletar. Aí você deve estar perguntando, beleza, mas eu posso fazer os dois? Não, não existe sistema híbrido. Não posso, tipo, eu recebo e a Booking recebe? Não, ou a Booking recebe, ou você recebe. E no Airbnb, não tem essa opção. É só o Airbnb que recebe. Ponto. Beleza? Já entendeu a segunda diferença. Terceira, parte de conteúdo. Dentro do Airbnb, eu tenho como montar a minha descrição. Eu tenho como fazer o meu copy. Assim, por que copy, La Greca? Copy é uma sigla, chama-se de uma sigla, digamos, uma abreviação de copywriting. O que é copywriting? Copywriting chama-se escrita persuasiva. É uma escrita persuasiva. Ou seja, é uma escrita que tem um roteiro. É como se fosse uma carta de vendas. Você tem todo um passo a passo. Tá? Não vou detalhar, não vou entrar a fundo. Mas quando a gente tem a nossa descrição, eu posso criar minha descrição para que eu me torne atraente. Na Booking, eu não tenho como fazer isso. Porque na Booking, a minha descrição, ela está diretamente ligada ao que eu preencho na minha parte de conteúdo. Então, tudo que eu preencho na minha aba de conteúdo reflete na minha página principal da Booking. No Airbnb, não. Eu tenho o controle. Então, eu escolho as palavras que eu utilizo, quantos parágrafos eu quero, os tópicos que eu escolho. Eu tenho toda essa artimanha. Mas sabe quantos aproveitam isso? Por quê? Bota na tua cabeça aqui, quando é que a reserva acontece? É quando eu gero o desejo. Quanto mais eu provoco o desejo e quanto mais claro eu deixo os benefícios, ou seja, a pessoa não tem dúvidas, a pessoa não tem nenhuma objeção, a pessoa não tem nenhuma dificuldade, a reserva acontece. Mas como é que eu tiro essas dúvidas, esses atritos? Através da descrição, através da informação, através da comunicação. Mas a comunicação do Airbnb eu escolho, na Booking não. Beleza? Próximo ponto, parte de políticas. Tá? Vocês sabem que as políticas elas fazem parte de um grande conjunto de uma oferta. Quando a gente cria uma oferta, quando a gente vende uma hospedagem, a gente não só vende diárias. Existe um empacotamento, se você já está ligado no que eu estou falando. Então, preste atenção. O que é o empacotamento de uma oferta? Preço, produto, experiência, condição de pagamento, políticas ou regras da casa, que são as garantias e a escassez.
Esses são os 6 pontos que compõem qualquer oferta. Se você for olhar qualquer oferta de qualquer varejista, tem esses 6 pontos. O cara tem o preço, o cara tem o produto, o cara tem a experiência que ele oferece com o produto, ele tem a condição de pagamento, né? Pix, cartão, boleto, divide, não sei o quê, papapá, paga com 90 dias, todo ele tem. Ele tem a política, que são as garantias que ele dá do produto, 30, 60, 1 ano de garantia, e ele tem escassez. Eu só tenho 200 unidades. Entende? Clica no meu cupom, arrasta para cima. Aquilo é um empacotamento de uma oferta. Só que quantos sabem fazer isso? Mas tudo bem, eu também não vou entrar nesse mérito. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que políticas é uma parte integrante de uma oferta. É uma parte integrante. Então, dentro da parte política, ela tem que estar muito conectada com a tua estratégia de venda. Porque se tu definir a política errada, tu não vai vender. Tu está, por exemplo, num período de baixa temporada, trabalhando com uma política rigorosa, não vai vender. Ou está trabalhando num período de baixa temporada, vamos botar aqui, um período de baixa temporada, mas de alta temporada com a política flexível. É muito risco que tu está correndo, porque pode sofrer cancelamento. Então você tem que entender que a sua política ela vai estar diretamente conectada e ligada à sua estratégia de venda no período. Por isso que eu falei que o segmento de hospedagem é um segmento dinâmico e não um segmento estático, como muitos pensam, que vão abrir uma plataforma, que vão colocar um preçozinho ali e tipo assim, chau pro louro, vou dormir. Não! Então você entende que é uma construção. Ou seja, são passos, são peças que se conectam, que fazem você triplicar reservas. E é o que eu sempre digo, não existe mágica, existe um passo a passo que não é difícil, é simples, só que você tem que querer, você tem que ter um comprometimento, assim, eu quero aquilo, né? E uma coisa que eu escutei hoje, eu escutei um podcast hoje de manhã, quando eu estava treinando, e o cara falou assim, cara, o que é comprometimento? Como você tenta chamar as pessoas do comprometimento? O que é que você tem que falar sobre isso, sobre comprometimento? É tipo assim, o que foi que tu desejou para tua vida quando tu era jovem? Quando tu estava assim, tipo teus 20 anos, talvez para entrar numa faculdade, ou talvez saindo do curso técnico, não sei. Qual foi o compromisso que tu pensou contigo mesmo, que tu queria para tua vida? Porque o meu eu decidi, quando eu saí da Booking, eu disse assim, eu vou viver da internet. Eu quero liberdade de tempo, eu quero liberdade geográfica, porque eu moro num lugar que eu não tenho raízes, eu não sou daqui. Então, minha mulher é de São Paulo, eu sou de Recife, a gente tem 2 filhos, né, que nasceram aqui, são potiguares, né, nasceu em Natal, mas eu não tenho raiz aqui. Então, assim, cara, a qualquer momento eu posso ir embora, talvez dar um suporte, né, tá mais próximo da minha sogra em São Paulo, talvez tá mais próximo da minha família em Recife, ou talvez um outro lugar que eu acho mais legal. Eu escolhi isso para minha vida. E eu tô plantando isso há alguns anos. Estou plantando isso há alguns anos. E você, qual foi o seu comprometimento? Então, por isso que todo esse passo a passo que eu venho trazendo são peças que vão se encaixando. Só que você tem que querer. Esse é o ponto principal. Então, voltando aqui para a live, políticas. Não faça a comparação de política de Booking com Airbnb. Eu preciso entender que no Airbnb existem 4 tipos de políticas combinado com o não reembolsável. Que tipos de política são? Eu tenho a flexível, eu tenho a moderada, eu tenho a restritiva e eu tenho a rigorosa. Todas essas políticas podem vir combinadas com uma política não reembolsável. Então, eu posso escolher só uma dessas políticas ou eu posso escolher ela combinada com a não reembolsável, que geralmente vai ser 10% mais barato do que uma dessas que eu escolher. Esse é um caminho. Dentro da Booking, eu posso fazer várias formas diferentes. Então, você entende que dentro da Booking eu tenho como personalizar isso da forma que eu quero. Eu posso ter várias linhas tarifárias combinado com diferentes tipos de política, sabe? Isso é um assunto um pouco mais técnico, tá? Eu não quero descer nessa tecnicidade toda, porque eu acho importante eu trazer um conteúdo que seja palatável, um conteúdo que seja didático, que todo mundo entenda. Porque se eu começar a trazer um conteúdo que não seja didático, que seja simplesmente um tecnês, isso é métrica de vaidade. Então, eu estou exibindo uma vaidade e não ajudando as pessoas. Então, por isso eu quero trazer do termo mais técnico, do termo mais simples, tá? Eu não quero ir na parte tão técnica, mas só para você entender que na Booking você pode ter vários preços, né, várias tarifas, com vários tipos de política, porque no Airbnb é diferente. Então, assim, você tem uma certa limitação. Né? Existem algumas coisas que você pode fazer no Airbnb em alguns períodos, limitar alguns detalhes, mas ainda é um pouco restrito, né? Um pouco, digamos, engessado, se a gente comparar em relação a Booking, beleza? Outro ponto também que eu poderia trazer aqui para vocês, em relação à visibilidade, né? Plataforma do Airbnb, para que eu esteja nas primeiras páginas, nas primeiras posições, é muito importante que você entenda que existem alguns pontos que precisam estar combinados. Não que se eu trabalhar só um ponto, eu não estaria nas primeiras páginas, nas primeiras posições. Não. Mas você precisa entender o seguinte: para que eu esteja nas primeiras páginas do Airbnb, eu tenho que ter uma fotografia boa, que converse com o conteúdo que eu tenho escrito no meu anúncio,
que estejam cercados de boas avaliações, de boas experiências, de boas provas sociais, que esteja combinado com a boa política, né, de acordo com o preço que eu decidi, com a estratégia de venda que eu defini anteriormente. Isso tem que estar tudo combinado. Então, digamos que essa série de fatores, né, é o que fazem você estar nas primeiras páginas, nas primeiras posições do Airbnb. Por quê? Porque esses fatores vão te tornar mais atrativo, vão fazer teu anúncio chamar mais atenção, mais pessoas vão clicar e, consequentemente, aquilo vai virar mais reservas. Isso é fato. Na Booking, além desses artifícios que tem do Airbnb, existem algumas ferramentas também que aumentam a minha exposição. Então, por exemplo, eu tenho parceiro preferencial, que é aquele joinha que eu pago mais comissão. Eu tenho o próprio programa Gênios. É um programa de visibilidade. Ah, mas eu tenho que dar desconto. Não, não é. É um programa de visibilidade. Eu não vou explicar o porquê, tá? Não quero explicar cada um dos programas. Eu quero fazer uma comparação, mas entenda que o Gênios não é desconto. E por que não é desconto? Porque se você trocar os 10% de desconto do Gênios por 10% por uma promoção, você vai ver que não vai fazer o mesmo efeito. E eu já fiz esse teste. E eu já fiz. Então, para você não perder tempo e dinheiro, eu já fiz esse teste para você. Beleza? Então, você entende que existe uma combinação, né? Na Booking, fora essa combinação, tem as ferramentas. Eu tenho preferencial, eu tenho Gênios, eu tenho, às vezes, uma promoção da época, que dá uma certa exposição a mais, mas são pontos que você entende que diferenciam uma plataforma da outra. Outro ponto também. Pô, Lagreca, posso trabalhar com as duas plataformas? Eu posso trabalhar com as duas plataformas? Pode. Claro que pode. Elas duas sincronizam. Você pode pegar a plataforma do Airbnb e sincronizar com a plataforma da Booking. É possível. Você pode sincronizar as duas. Ou seja, se você sofreu uma reserva, se você prospectar uma reserva na Booking, ele fecha no Airbnb. E se ele prospectar no Airbnb, ele fecha na Booking. Só que aí tem um problema, né? Existe um certo espaço, né? Mas tem um termo mais técnico, existe um delay. Né? Então, ou seja, a reserva entra, mas tem um tempo de comunicação entre as plataformas. E nesse tempo de comunicação, eu já vi entrar reservas duplamente. Né? Então, ou seja, para sua segurança, existem softwares para isso, tá? Que conectam as duas plataformas. A maioria dos softwares do mercado hoje, os mais conhecidos, conectam isso. Né? Isso é o que a gente chama de um gestor de canais. Tá? Eu estou usando o termo mais simples, mas o termo mais técnico chama-se Channel Manager. Então, você, o que é Channel Manager? Channel Manager é um gestor de canais. É um software que conecta Booking, que conecta o Airbnb, que conecta o VRBO, que conecta você com várias plataformas, onde você só alimenta um funil e esse funil distribui para todo mundo. Ele ramifica para todo mundo. Então, você tem menos trabalho. As informações ficam agrupadas de forma mais segura. Tá? Você fica interligado. Mas, obviamente, a live não é sobre Channel Manager, mas só para você entender que essa distribuição pode ser sincronizada ou um software pode te auxiliar. Beleza? E por fim, turma, para a gente passar a régua aí hoje na nossa live aí, começando, né? Hoje, mais tarde, teremos uma segunda live às 7 horas da noite, às 19 horas, horário de Brasília, para a gente finalizar a nossa live de hoje, falar sobre um pouquinho sobre diversificação tarifária. Cara, diversificação tarifária, eu costumo dizer que seria basicamente como um cardápio farto, um cardápio, digamos, com muitas opções de um restaurante. A diversificação tarifária é quando você proporciona condições para que o hóspede se hospede com você. Como assim, Lagreca? Quando eu entendo, agora vamos voltar um pouquinho no começo da live. Quando eu entendo qual é o custo do meu imóvel dormir uma noite fechado, ou quanto é o custo do meu quarto vazio, se eu sou hotel ou pousada, se eu sou anfitrião, o custo do meu imóvel dormir uma noite fechado, sem hóspede. Aqui não tem um custo. E se eu sou hotel e pousada, o custo do quarto vazio. Quando eu entendo esse custo, eu tenho segurança para fazer uma diversificação tarifária. Por quê? A diversificação tarifária, ela tem como um conceito o seguinte: eu não escolho o meu preço, eu só proporciono condições. Essa é a minha teoria. Eu não escolho o preço. Quem vai escolher o preço é o hóspede. Poxa, como assim um hóspede escolhe o preço? Pois é, vai depender do público. Ele está comprando, ele é hóspede Gênios? Não. Ele está comprando pelo Airbnb? Que tipo de hóspede é? É um hóspede corporativo, está vindo na semana? É um hóspede de lazer que está vindo no final de semana? Então, primeiro é o público, que vai definir, é o primeiro ponto que vai definir da minha precificação, é o público. O segundo ponto é o período que ele compra. Se ele estiver comprando com mais antecedência, e eu sou hotel e pousada, ele vai pegar um preço melhor. Mas se ele estiver comprando com antecedência e eu sou anfitrião, ele não vai estar comprando um preço melhor. Vocês sabem que isso é o contrário. Eu já expliquei isso em lives anteriores. A semana passada eu falei sobre isso. Ele não vai pegar um preço melhor. Mas, obviamente, que eu preciso, né, ter uma proposta de valor boa para que eu consiga vender sempre com mais antecedência. Né? Então, quanto mais diferente é o meu produto,
eu consigo vender em mais antecedência. E, obviamente, que está ligado também à região, tá? Então, vamos lá. O primeiro ponto, público. O segundo ponto, o período. Ele está comprando em cima da hora, ele está ficando longas estadias, seja 4, 5 dias, seja uma semana, 15 dias, um mês. Ele está comprando com antecedência. Como que está acontecendo? Terceiro ponto, ele está comprando diretamente comigo ou ele está comprando na plataforma? Porque tem preço diferente. Se comprar comigo, é mais barato. Esse é fato. Todo mundo que trabalha com hospedagem sabe disso. Trabalhou fez reserva comigo, no mínimo 5% mais barato. Porque, pô, se eu pago 15% para a plataforma, se eu faço 5% mais barato, eu ainda ganho mais 10%. Né? Eu não estou pagando comissão, eu ganho mais 10%. Então, no mínimo 5%. O ideal é que seja 10%. Então, pô, se eu pago 15% para comissão, pô, se eu pago 15% de comissão para Airbnb e eu faço 10% mais barato para reservas diretas, eu ganhei mais 5%, né, que eu iria pagar para a plataforma. Só que, obviamente, esse tipo de reserva direta não acontece com você pedindo para o hóspede cancelar, tá? Não é driblar a plataforma. É tipo, o cara me encontrou no Instagram, né? Até me veio agora na cabeça. A live de hoje de noite, eu vou falar todo o passo a passo que o hóspede percorre até aquela visita virar uma reserva. Para que você consiga ter mais reservas, além de você entender o jogo das plataformas, você precisa entender o caminho que o hóspede percorre. Qual é o caminho que esse cara faz? Desde o momento que ele pensa em viajar até o momento que ele descobre que tu existe e vira uma reserva. Eu vou falar todo passo a passo. Onde que você pode otimizar? Quais são os pontos que você pode apertar o parafuso e fazer a coisa andar, beleza? Só me lembrando disso aqui que eu não poderia esquecer. Então vamos lá. A diversificação tarifária não sou eu que escolho o preço, eu proporciono condições. Então, primeiro é o público. Fiel, lazer, corporativo, não sei, grupo. Aqui. Segundo ponto é o período. Pô, longo, alta temporada, baixa temporada, longas estadias, compra antecipada, em cima da hora, não sei. Esse é o segundo condicionante. Terceira condicionante, qual o canal que ele está comprando? É direto ou é indireto? Ele está comprando através de plataforma ou através de direto? E o terceiro ponto é o dispositivo, porque vocês sabem que como a plataforma da Booking é uma das que mais vende, se você compra pelo celular, você consegue um preço mais barato do que se você compra pelo computador, tá? Quem trabalha com Booking sabe disso. A Airbnb não tem essa opção, mas a Booking tem. Então eu diria que o preço, numa diversificação tarifária, ele é composto por esses 4 pontos: público, período, canal de compra e dispositivo de compra. A junção desses 4 pontos é o que faz o quê? Produto certo, na hora certa, para o hóspede certo, pelo preço certo. Isso é o que dá o match. Isso é o que dá o fit, o que faz a reserva acontecer. Produto certo, no canal certo, para o hóspede certo, pelo preço certo. Grava isso. E é isso que eu ensino para você dentro do método hospedagem lucrativa. É como que eu vou aparecer no momento certo, no canal certo, para o hóspede certo e pelo preço certo. Como? É isso que eu faço. É o passo a passo. É por isso que eu sempre digo, existe uma metodologia antes de vender, para quem eu vou vender, como, né? Como eu vou me mostrar, como eu vou impactar, para depois eu aprender a vender e depois eu começar a consolidar minha presença no mundo digital, porque a gente só está começando. Isso aqui é só o começo. Vá por mim, isso aqui é só o começo. Tá tudo muito fresquinho ainda. A gente ainda está desbravando muita coisa que é mato ainda. Daqui a mais 5, 10 anos, aí vocês vão ver como é que vai estar esse mercado. Ou seja, passarinho que acorda cedo, bebe água limpa. Se você também gostou da live, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações. E você que me assiste no Instagram, desce o dedinho aqui no coração, por favor, para eu saber que vocês me acompanharam. E muito obrigado pela sua participação. Turma, muito obrigado pela presença de vocês todos, tá? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Beijos e abraços. Fui.